ar o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Janja envergonha Brasil após criticar TikTok ao lado do presidente chinês. Polícia Federal prende 35 em ação contra abuso infantil. Netanyahu acusa Emmanuel Macron de apoiar grupo terrorista Hamas. Batida entre carreta e van deixam 9 mortos no norte de Minas Gerais. Tesla divulga vídeo de robô dançando e Elon Musk fala que projeto está longe do ideal. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Gospel News. Boa noite. O presidente brasileiro Lula vai pedir ao presidente russo Vladimir Putin que compareça às negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia e em Istambul. O petista ainda afirmou que o Brasil não teme a guerra tarifária dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que vai tentar convencer o colega russo Vladimir Putin a viajar à Turquia para negociar com o ucraniano Volodymyr Zelensky o fim da guerra. Eu tive a petulância de um dia ligar para o presidente Putin e dizer para o Putin: pare com essa guerra e volte para a política, porque a política está precisando muito de mudar o debate pelo crescimento da extrema-direita radicalizada, nazista, no mundo inteiro. E é com muito otimismo que eu vi a proposta do Putin, que eu vi a aceitação da proposta do Putin pelo Zelensky e que o presidente Xi Jinping e eu colocamos o resultado disso numa nota e divulgamos isso parabenizando tanto a proposta do Putin quanto a aceitação do Zelensky, na possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possam começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras. As afirmações foram feitas em uma entrevista coletiva em Pequim, onde Lula faz uma visita de Estado. O brasileiro ainda comentou a guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que afeta principalmente a China. Primeiro que o Brasil não está preocupado, porque os Estados Unidos, vende para a China aquilo que a China precisa comprar dos Estados Unidos, e o Brasil não tem medo de competir com os Estados Unidos, na quantidade e na qualidade dos nossos produtos. E acho que quanto mais produto, quanto mais comércio, melhor para todo mundo. Lula volta ao Brasil nesta quarta-feira depois de participar do 4º Fórum Ministerial China-CELAC e de assistir em Moscou às comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Lula também manifestou tristeza pela morte do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica. O corpo dele foi velado nesta quarta-feira no Palácio Legislativo. O presidente Lula, que realiza uma visita de Estado à China, manifestou sua tristeza pela morte do ex-presidente uruguaio, José Mujica. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Então, ele nos deixa, eu espero que a carne se vai, mas as ideias ficam. O ex-guerrilheiro morreu nesta terça-feira, aos 89 anos. O ex-presidente uruguaio revelou no início deste ano que o câncer de esôfago, diagnosticado em maio de 2024, havia se espalhado e que seu corpo já não suportava mais tratamentos. Líderes políticos de todo o mundo lamentaram a morte de Mujica. O presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, afirmou em uma rede social: "Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo que você nos deu e por seu profundo amor por seu povo." O presidente do Uruguai, Gustavo Petro, o qualificou de grande revolucionário. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que Mujica foi um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria e simplicidade. Nas ruas de Montevidéu, os uruguaios já começavam a guardar o luto. Pepe, em seus quase 90 anos de vida, é uma referência mundial, um exemplo de ativismo, de resiliência, sobretudo buscando um futuro melhor para todos os uruguaios. Sobretudo, buscando um futuro melhor para todos os uruguaios. É um presidente
Ele é um presidente que deixou sua marca no Uruguai e tem uma mensagem que vai muito além de sua política, sua idiosincrasia, seu modo de viver, sempre calmo e falando sobre a vida, preocupando-se com coisas importantes. O corpo de José Mujica será velado nesta quarta-feira no Palácio Legislativo. A primeira-dama do país, Janja da Silva, protagonizou uma cena vergonhosa durante o encontro entre líderes brasileiros e chineses. Segundo informações, Janja teria pedido a palavra durante um jantar para criticar a plataforma chinesa TikTok ao lado do presidente Xi Jinping. Lula criticou o vazamento dessa informação e disse que o jantar era confidencial. A primeira-dama brasileira Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos, Janja falou sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. O presidente chinês Xi Jinping disse a Janja que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir a plataforma. Na avaliação de um integrante da comitiva, a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Além de Xi Jinping, a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada com o comportamento de Janja durante o encontro. A postura da brasileira foi considerada desrespeitosa em relação ao presidente Xi Jinping. O presidente Lula criticou o vazamento desta conversa, isto porque ela aconteceu durante um jantar oficial em Pequim. Segundo Lula, as informações discutidas eram confidenciais e restrito aos participantes. O presidente falou que nesse encontro estavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado Elmar Nascimento, e disse que não ficou incomodado com a atitude de Janja. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da segunda fase da operação que investiga o roubo nas aposentadorias do povo brasileiro. Segundo a Polícia Federal, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os alvos foram Cícero Marcelino, apontado como assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Carlos Roberto Ferreira Lopes e Ingrid Moraes Santos, sócia e mulher dele. Os documentos da PF afirmam que uma trilha financeira suspeita envolve a associação em que Carlos Roberto Ferreira Lopes é presidente, a Conafer, que recebeu mais de 100 milhões de reais do fundo do INSS. A polícia afirma que o casal recebeu mais de 800 mil reais. Os desdobramentos das investigações da PF e da Controladoria Geral da União revelaram que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas. O prejuízo é estimado em mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. A partir de hoje, os aposentados e pensionistas do INSS poderão contestar os descontos pelo app Meu INSS. Quem teve esses descontos também poderá ligar no telefone 135 para realizar o procedimento. E na manhã de hoje, 35 pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Essa ação mobilizou mais de 600 policiais federais e civis. Os presos foram autuados por crimes como armazenamento de pornografia infantil. A Polícia Federal informou também que entre janeiro e abril, 612 pessoas foram presas em todo o país por suspeita de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje também a segunda fase da Operação Adolescência Segura para desarticular uma das maiores organizações criminosas do país de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. As investigações começaram em fevereiro, quando um morador em situação de rua na zona oeste do Rio teve 70% do corpo queimado por um adolescente, enquanto outro jovem maior de idade filmava e transmitia o ataque ao vivo para cerca de 220 pessoas em um servidor da plataforma Discord. A partir desse caso, a polícia descobriu que o crime fazia parte de uma série de ações coordenadas por uma organização criminosa que aliciava adolescentes para a prática de crimes de ódio e violência extrema. 5 mandados de internação provisória e um mandado de busca e apreensão foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. No início da manhã, 3 menores haviam sido apreendidos. Eles foram pegos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Paraná. A operação desta quarta-feira mobilizou cerca de 60 policiais civis em todo o país.
A Defesa Civil da Palestina divulgou um novo balanço de mortos após uma operação israelense no sul da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel afirmaram que os terroristas voltaram a usar os espaços como centro de comando. A Defesa Civil Palestina informou que pelo menos 28 pessoas morreram em ataques perto do Hospital Europeu de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Um balanço anterior havia registrado 9 ataques aéreos israelenses. O exército anunciou em nota que havia atacado um centro de comando e controle do Hamas, situado em uma infraestrutura terrorista subterrânea debaixo do Hospital Europeu de Khan Yunis. As forças de Israel informaram outro ataque em Khan Yunis, contra um centro de comando localizado no Hospital Nasser. O Ministério da Saúde do Hamas reportou 2 mortos e vários feridos. De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas foi o jornalista Hassan Azli. No passado, o exército israelense acusou Azli de ter participado dos atentados executados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, em Israel. O bombardeio israelense não faz distinção entre civis e alvos militares. Este é um hospital civil que recebe feridos 24 horas por dia. Este é o único hospital que atualmente cobre todas as partes da faixa de Gaza. É considerado um hospital central. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que o exército de Israel entrará com toda a sua força na faixa de Gaza nos próximos dias e que não contempla nenhum cenário em que seu país pare com a guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou hoje o presidente francês Emmanuel Macron de apoiar o grupo terrorista Hamas. Nesta semana, Macron se manifestou contra as operações militares na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel reagiu às declarações do presidente francês, que criticou a ofensiva na faixa de Gaza e chamou a ofensiva israelense no território de vergonhosa. Netanyahu defendeu que Israel está mantendo seus objetivos de guerra, conseguir a libertação de seus reféns, derrotar o Hamas e garantir que Gaza não representasse nenhuma ameaça ao país. Nesta semana, Benjamin Netanyahu disse que não vai recuar, afirmando que o exército de Israel vai entrar em Gaza com toda a força nos próximos dias, mesmo que o grupo terrorista Hamas liberte novos reféns. O último refém libertado pelos terroristas foi Edan Alexander, no início da semana, mas logo após, Netanyahu disse que não autorizou nenhum cessar-fogo ou troca de prisioneiros em troca da libertação do jovem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma rodada de investimentos da Arábia Saudita que pode chegar a 600 bilhões de dólares. O presidente norte-americano está em viagem oficial ao Oriente Médio. Estados Unidos e Arábia Saudita assinaram um acordo de parceria econômica e estratégica. A cerimônia realizada em Riad contou com a presença do presidente americano Donald Trump e do príncipe herdeiro do Reino Árabe, Mohammed bin Salman. Ambos seguiram para um fórum de negócios, onde o republicano recebeu com satisfação a promessa de investimentos de 600 bilhões de dólares, mais de 3,3 trilhões de reais, e brincou que Riad deveria investir 1 trilhão de dólares, cerca de 5,6 trilhões de reais. Segundo a Casa Branca, o valor divulgado se refere à compra de armas, investimento em empresas de inteligência artificial e outros setores. Durante o evento, Trump anunciou o levantamento das sanções à Síria, uma medida desejada pelo novo líder do país, Ahmed al-Sharaa, com quem deve se encontrar na quarta-feira, segundo um funcionário americano. Depois de ter cogitado viajar até a Turquia para eventuais negociações sobre um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o republicano informou que o secretário de Estado americano Marco Rubio vai participar das conversas. Sobre o Irã, o magnata disse que pode oferecer um novo caminho, um caminho muito melhor em direção a um futuro muito melhor e mais esperançoso. Quero fazer um acordo com o Irã. Se eu puder fazer um acordo com o Irã, ficarei muito feliz se quisermos tornar nossa região e o mundo um lugar mais seguro. Mas se a liderança do Irã rejeitar esse ramo de oliveira e continuar a atacar seus vizinhos, então não teremos escolha a não ser infligir uma pressão máxima maciça. Levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes. A longa agenda de compromissos de Trump ainda inclui um jantar de Estado, na cidade árabe de Ad Diria. Após sua visita à Arábia Saudita, o presidente americano vai viajar para o Catar e Emirados Árabes Unidos. A decisão de escolher novamente os ricos estados petrolíferos do Golfo para sua primeira viagem oficial
após uma rápida passagem pelo Vaticano para o funeral do Papa Francisco, destaca o papel geopolítico que estes países adquiriram e sua importância como parceiros comerciais dos Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano informou que os Estados Unidos incluíram novamente Cuba no grupo de países que não cooperam na luta antiterrorista. Os Estados Unidos incluíram Cuba na lista dos países que não cooperam contra o terrorismo. Outras 4 nações, Venezuela, Coreia do Norte, Irã e Síria, permanecem na lista. O presidente Donald Trump aumentou a pressão sobre a ilha desde que voltou à Casa Branca para um segundo mandato. Em 20 de janeiro, dia da posse, o republicano revogou a decisão de seu antecessor, o democrata Joe Biden, de retirar Cuba de outra lista, a de países patrocinadores do terrorismo. Por mais de 6 décadas, Washington impôs um embargo comercial a Cuba. Durante seu primeiro mandato, Trump criou várias medidas e voltou a incluir Havana na lista de patrocinadores do terrorismo, uma medida que dificulta transações e investimentos pela exposição a sanções americanas. O governo cubano nega a existência de presos políticos e acusa os opositores de serem mercenários dos Estados Unidos. Cuba atravessa uma grave crise que levou centenas de milhares de pessoas a emigrar para os Estados Unidos nos últimos 3 anos, tanto de forma irregular quanto ilegal. E uma conversa entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a farmacêutica Pfizer foi alvo de um julgamento no Tribunal Geral do Bloco. O caso foi revelado por uma jornalista do jornal The New York Times. O Tribunal Geral da União Europeia determinou nesta quarta-feira que a Comissão Europeia não poderia ter se recusado a divulgar mensagens de texto trocadas com o presidente da Pfizer durante a pandemia. O caso foi descoberto por uma jornalista do The New York Times em Bruxelas, que pediu à comissão que revelasse o conteúdo das mensagens trocadas entre a presidente da instituição, a alemã Ursula von der Leyen, e o empresário Albert Bourla. As mensagens de texto foram trocadas entre 2021 e 2022, quando a comissão negociava a compra de grandes quantidades de vacinas contra a Covid-19. A comissão argumentou que essas mensagens não poderiam ser consideradas documentos oficiais e, por isso, não foram arquivadas. Na decisão, o TGUE concluiu que o braço executivo da União Europeia não apresentou uma explicação plausível para não ter posse dos documentos solicitados, nem porque considerou que as mensagens de texto não continham informações importantes. Em um comunicado, a comissão afirmou que toma nota da decisão do tribunal e que vai acompanhar de perto para definir os próximos passos. Durante a pandemia, a União Europeia comprou ou reservou a maioria das doses da vacina produzida em conjunto pela americana Pfizer e a alemã BioNTech, apesar de outros 5 fabricantes terem as vacinas aprovadas pelo regulador europeu. O caso apareceu quando a jornalista Martina Esteves revelou a existência das conversas e depois solicitou formalmente o acesso ao conteúdo, com base em uma regulamentação europeia de 2001. A comissão se recusou a divulgar o conteúdo das conversas. E olha só essas imagens registradas em Paris, a capital da França. Uma gangue tentou sequestrar a filha e o neto do CEO da Paymil, uma plataforma francesa de criptomoedas. Os vídeos mostram homens mascarados forçando uma mulher e o filho a entrarem em uma van. Há algumas semanas, a polícia francesa havia resgatado o pai de um empresário de criptomoedas feito de refém. Os sequestradores exigiram pelo menos 30 milhões de reais pela soltura. E os uruguaios se reuniram hoje em Montevidéu para se despedirem do ex-presidente José Pepe Mujica. Os uruguaios se despedem nesta quarta-feira de Pepe Mujica, ex-guerrilheiro que se tornou presidente e referência da esquerda latino-americana. Ele morreu na terça, aos 89 anos, depois de lutar contra um câncer. Adepto de um estilo de vida austero, fiel à retórica anticonsumista que pregava, José Mujica morreu em casa, nos arredores de Montevidéu, acompanhado da esposa e ex-vice-presidente uruguaia, Lucia Topolansky. Ela já tinha anunciado dias antes que Mujica estava em estágio terminal de um câncer de esôfago diagnosticado em 2024. Topolansky, o atual presidente uruguaio, e Amadou Orsi abriram o cortejo fúnebre na manhã desta quarta-feira, da sede da presidência até o Palácio Legislativo.
Posicionados nos dois lados da Avenida 18 de Julho, a principal da capital, os uruguaios se reuniram para se despedir do líder enquanto o caixão passava em uma carroça funerária puxada por cavalos. No Congresso, admiradores vão poder fazer uma última saudação no velório aberto ao público durante a tarde. O governo decretou 3 dias de luto oficial. Durante o mandato na presidência, entre 2010 e 2015, Mujica se caracterizou por quebrar o padrão dos antecessores. Ao discurso direto, caloroso e sem protocolos, somou reformas que marcaram o país, como a legalização da maconha, do aborto e do casamento igualitário. No próximo bloco, batida entre carreta e van deixa 9 mortos no norte de Minas Gerais. E os novos protestos contra a retirada de famílias na favela do Moinho, em São Paulo. Nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e uma van na madrugada de hoje em Grão-Mogol, no norte de Minas Gerais. Uma van e uma carreta bateram de frente na BR-251 em Minas Gerais, deixando vários mortos e feridos. Um menor de idade está entre as vítimas do acidente, ocorrido na noite de terça-feira, perto da comunidade Barrocão, a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Essa colisão envolveu uma carreta que se encontrava vazia, que seguia do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário. Essa van teria saído do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará, totalizando 19 vítimas, sendo 9 vítimas fatais e 10 vítimas feridas. Vários passageiros ficaram presos às ferragens e o resgate foi difícil. 8 feridos, todos ocupantes da van, foram levados a hospitais da região. Os ocupantes do caminhão, um motorista e um passageiro, sofreram ferimentos sem gravidade. A perícia técnica da Polícia Civil coletou provas para determinar as causas da tragédia. Os acidentes rodoviários são frequentes no Brasil. Em abril, 11 pessoas morreram, entre elas 2 crianças, e 17 foram hospitalizadas em um acidente de ônibus também em Minas Gerais. Em fevereiro, 12 estudantes universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo. Hoje pela manhã, os moradores da favela do Moinho também entraram em confronto com a polícia militar. Moradores e policiais entraram em confronto nesta quarta-feira na favela do Moinho, na região central da capital paulista. Segundo testemunhas, o batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo proibiu a entrada de profissionais da imprensa e deputados no local. O fluxo de moradores também era controlado. A polícia relatou ter encontrado drogas, dinheiro e equipamentos de comunicação em uma casa vazia na comunidade. Aí, eles querendo invadir, querendo tirar os barracos, sendo que é pra eles entrar só quando todo mundo tiver saído, mano. Eles querem entrar agora, desse jeito. As remoções na comunidade tiveram início em 22 de abril. Desde que o plano de reassentamento foi anunciado, a comunidade vive um clima de guerra com incursões policiais frequentes e protestos. Na segunda-feira, uma manifestação interrompeu a circulação de trens. A favela do Moinho é a última na região central de São Paulo. O governo quer fazer um parque no local, mas a remoção desagrada os moradores. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um aumento de 5% para a equipe do governo de Tarcísio de Freitas. O salário mínimo no estado também sofreu reajuste, subiu para mais de R$ 1.800. Os deputados estaduais de São Paulo aprovaram projetos de reajuste salarial no estado. O salário dos secretários subiram 5%. A Assembleia Legislativa também aprovou o aumento do salário mínimo para R$ 1.804, um aumento de R$ 164. Com esse reajuste, o governador vai ganhar pouco mais de R$ 36 mil. O vice-governador Felício Ramute terá vencimento de R$ 34 mil por mês e os secretários vão receber quase R$ 33 mil. Segundo estudo pedido pela presidência da Alesp, o aumento eleva o teto do funcionalismo público e há um impacto estimado de R$ 18 milhões por mês, com um total de R$ 230 milhões por ano. Com exceção do projeto que reajustou o salário do próprio governador, os demais estão na casa há pouco mais de uma semana. Chegaram no dia 5 de maio, enviados pelo governador em regime de urgência, e não tiveram a tramitação usual dos projetos de lei, que são apreciados em cada comissão individualmente.
Um homem apontado como chefe de uma facção de Camaçari, na Bahia, foi preso na manhã de hoje em São Paulo em um apartamento avaliado em 5 milhões de reais. O nome do suspeito não foi revelado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mas informações locais apuraram que o homem se chama Bruno Teixeira da Silva. De acordo com a polícia, o suspeito é apontado como traficante de drogas e de armas, envolvido também com homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores. A polícia afirmou que ele foi alvo de 3 mandados de prisão e chegou a ser preso em 2017, no Ceará, mas respondia em liberdade. No apartamento de luxo do criminoso, policiais da Bahia e de São Paulo apreenderam dinheiro em espécie, ouro, celulares e documentos falsos. Um subtenente do Corpo de Bombeiros foi preso suspeito de balear um jovem de 19 anos depois de uma batida de trânsito na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, Eduardo Lisboa teria forçado uma passagem de trânsito e acabou batendo contra o carro do rapaz recém-habilitado. Como o carro era preto e o local do incidente é conhecido por muitas tentativas de assalto, a vítima não parou, acelerando o carro a caminho de casa. Eduardo seguiu o rapaz, atirando contra o veículo dele. 3 tiros acertaram a lataria do carro da vítima, e um dos disparos chegou a acertar a perna da vítima. Assim que o jovem parou o carro, o subtenente desceu armado e gritou palavras de ordem. O jovem abriu a porta do carro com as mãos para o alto e percebeu que havia sido atingido. O militar sugeriu que o rapaz fosse levado para uma unidade de saúde. A vítima e o agressor foram para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Lá, Eduardo Lisboa foi preso por tentativa de homicídio. Durante a audiência de custódia, Eduardo Lisboa teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e, posteriormente, foi transferido para o Grupamento Especial Prisional dos Bombeiros em São Cristóvão. Um homem foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Júri de Nilópolis, na Baixada Fluminense, por atear fogo na ex-companheira. Leandro de Oliveira não aceitava o fim do relacionamento. O júri reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Érica de Jesus teve queimaduras de 2º grau em 12% do corpo e ficou internada por 45 dias. E a seguir, Tesla divulga vídeo de robô dançando e acende alerta para o futuro da tecnologia. E o Rio Sena, que será palco de atividades abertas em Paris. A estrela norte-americana Kim Kardashian falou no julgamento do roubo que sofreu em 2016. 10 suspeitos são julgados pelo roubo de joias no valor de 10 milhões de dólares. Kim Kardashian fez sua primeira aparição no julgamento dos acusados pelo roubo à mão armada que sofreu em 2016 em um hotel exclusivo e discreto no centro de Paris. Diante de um juiz no histórico Palácio da Justiça, na capital francesa, a estrela de reality shows disse que tinha certeza de que iria morrer naquela noite, em meio a lágrimas e soluços. Ela narrou os fatos vividos, como ter pensado que se tratavam de policiais, já que estavam uniformizados, e que demorou a compreender que era um assalto. Segundo a celebridade, um dos ladrões disse a palavra ring, anel em inglês, várias vezes com um forte sotaque francês, e então o grupo encontrou o anel de diamante de 3,5 milhões de euros, mais de 22 milhões de reais, presente do rapper Kanye West, seu então marido. Ela destacou que implorou por sua vida aos seus agressores, lembrando que tem filhos e que poderiam levar tudo, mas precisava ir para casa. Kardashian, então com 35 anos, foi mantida sob a mira de uma arma, amarrada e amordaçada. Essa violência a fez pensar que poderia ser estuprada. Desde o final de abril, 10 suspeitos são julgados pelo roubo de joias no valor de 10 milhões de dólares, mais de 56 milhões de reais, que a imprensa francesa descreveu como roubo do século. No banco dos réus estavam, em sua maioria, homens entre 60 e 70 anos de idade com antecedentes criminais. Um dos suspeitos, Omar Kedashi, conhecido como Velho Omar, de 68 anos, admitiu ter amarrado a americana, mas nega ser o mentor do crime. Em uma carta lida no tribunal, ele lamentou o ocorrido. A influenciadora derramou lágrimas durante a leitura e disse que sempre acreditou em segundas chances. Dirigindo-se ao acusado, ela disse que o perdoa pelo que aconteceu, mas isso não muda a emoção, os sentimentos, o trauma e a maneira como sua vida mudou. O julgamento será concluído em 23 de maio. O Festival de Cannes começou com a entrega de uma Palma de Ouro honorária para o ator Robert De Niro, em reconhecimento à carreira dele. O Festival de Cannes começou nesta terça-feira.
A 78ª edição do festival de cinema mais importante do mundo vai homenagear Robert De Niro com um prêmio de reconhecimento pela carreira do ator, que já recebeu 2 estatuetas do Oscar. A homenagem será entregue por Leonardo DiCaprio. Aos 81 anos, De Niro é uma das principais vozes críticas no mundo do cinema contra o presidente americano Donald Trump, que gerou preocupação no setor audiovisual com o anúncio de tarifas de 100% às produções cinematográficas filmadas fora dos Estados Unidos. Antes da cerimônia de abertura, mais de 380 personalidades do mundo do cinema publicaram uma carta aberta na qual denunciaram a guerra em Gaza. O texto recorda a tragédia de Fátima Hassouna, uma fotojornalista palestina que protagonizou um documentário que vai ser exibido em Cannes e morreu em um bombardeio israelense em meados de abril. No total, 22 filmes disputam a Palma de Ouro, incluindo 7 dirigidos por mulheres, igualando o recorde estabelecido em 2023. O Brasil integra a mostra competitiva com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O júri de Cannes, presidido pela atriz Juliette Binoche, vai anunciar o vencedor da Palma de Ouro no dia 24 de maio. Um novo estudo de cientistas holandeses relata que o fim do universo vai ocorrer antes do previsto. A estimativa é que em 1 bilhão de anos não haverá condições favoráveis à vida na Terra. O fim do universo vai acontecer antes do previsto. A informação é de um novo estudo de cientistas holandeses. Para eles, não é preciso ter pânico, já que vai demorar uma estimativa de 10 elevado à 78ª potência em anos, 78 zeros, para que isto aconteça. Esta é uma importante revisão da previsão anterior, de 10 elevado a 1.100 potência em anos, segundo um estudo da Universidade de Radboud. Um trio de cientistas de Radboud se propôs a calcular quando os corpos celestes mais duradouros, as anãs brancas, vão ser extintos. Os pesquisadores tiveram como base o fenômeno da evaporação dos buracos negros ou radiação Hawking, nomeada a partir do famoso físico britânico Stephen Hawking. Em meados da década de 1970, o célebre cientista propôs a hipótese de que os buracos negros liberavam uma radiação que provocava a lenta dissolução, como uma aspirina efervescente em um copo de água. Os pesquisadores aplicaram este princípio a outros objetos no universo e calcularam que o tempo de evaporação dependia da densidade. Assim, conseguiram medir a dissolução teórica do corpo mais duradouro, a anã branca. O planeta Terra terá desaparecido muito antes do fim do universo. Cientistas acreditam que em cerca de 1 bilhão de anos, o brilho do Sol vai aumentar, fazendo com que as condições não sejam mais favoráveis à vida e os oceanos evaporem. Em cerca de 8 bilhões de anos, a expansão do Sol vai engolir a Terra, que a essa altura estará estéril e sem vida. E um vídeo da montadora Tesla mostrou por que os Estados Unidos estão liderando a corrida por robôs humanoides. Um dos equipamentos apareceu dançando com movimento fluido e até um pouco de personalidade. O CEO da empresa, o bilionário Elon Musk, comentou sobre o vídeo e disse que ainda está muito longe da forma final. No futuro, a Tesla deve comercializar o robô como uma solução para tarefas repetitivas, automatizadas e até mesmo para ajudar em trabalhos domésticos. Paris vai liberar a natação no Rio Sena a partir do dia 5 de julho até o final de agosto. O rio vai ser monitorado com testes de bactéria e a entrada será proibida em caso de chuva. Paris vai permitir nadar no Rio Sena de 5 de julho até o final de agosto. A cidade vai autorizar o banho em alguns pontos. Os testes bacteriológicos vão ser realizados diariamente e a autorização para entrada no rio poderá ser suspensa em caso de chuva. Um sistema de bandeiras, sendo elas verde, amarela e vermelha, vai possibilitar o monitoramento do fluxo e da qualidade da água. Em 2024, durante os Jogos Olímpicos, a prefeita Anne Hidalgo e o chefe do Comitê Organizador Olímpico, Tony Estanguet, entraram no Rio Sena após uma proibição de 1 século devido à poluição. O vice-prefeito de esportes de Paris, Pierre Rabadin, disse que nadar no Sena será uma atividade supervisionada e espera acomodar entre 150 e 300 pessoas nas diversas áreas de banho, que serão fechadas novamente em agosto. A CPI das apostas ouviu hoje o influenciador Rico Melquiades. Ele afirmou que nunca utilizou contas demo para promover as apostas online e ainda ensinou os senadores
a apostarem. Rico Melquiades chegou ao Senado Federal por volta das 10h30 da manhã. Diferente de Virgínia Fonseca, ele agradeceu por estar falando na CPI e disse que tudo o que ocorre na investigação tramita sob sigilo. Melquiades também foi convocado pela CPI das Bets do Senado para dar esclarecimentos a respeito dos contratos e de trabalhos de influenciadores para promover casas de apostas e jogos de azar online. O influenciador é investigado pela Polícia Civil de Alagoas por incentivar seguidores a realizar apostas em casas de apostas clandestinas e ilegais. Ele foi alvo de uma operação em janeiro deste ano, quando teve bens apreendidos e contas bloqueadas. Na CPI, Rico Melquiades disse não ter noção do impacto das divulgações que faz na vida das pessoas e no vício em apostas. E também afirmou não ter conhecimento de algum seguidor que tenha desenvolvido compulsão por apostas. Mas disse que sempre alerta os seguidores sobre os riscos das bets e a necessidade de apostar de forma responsável. A comissão também apura a existência de cláusulas nos contratos dos influenciadores que garantem a eles um bônus sobre as perdas de apostadores. Em determinado momento, o influenciador ensinou os senadores a apostarem no jogo do Tigrinho. A demonstração aconteceu a pedido da senadora relatora Soraya Tronic. Ele afirmou durante a sessão que ganhou R$120 com a aposta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Ele negou ter envolvimento com empresas não regularizadas e ressaltou que não lucra com a desgraça alheia. Rico tem 10 milhões de seguidores e se auto-intitula embaixador de uma casa de apostas que não tem autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil. Hoje tem Copa Libertadores, o Atlético Nacional e o Bahia já estão se enfrentando e o jogo começou às 7 horas. Mais tarde, o Botafogo enfrenta os Estudiantes no estádio Newton Santos. O São Paulo recebe no Morumbis o Libertad do Paraguai. Os dois jogos começam às 9h30 da noite. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel. Uma boa noite e até amanhã.